Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Motoristas de vans lotam as galerias da Câmara do Rio para acompanhar a audiência pública da Comissão de Transportes. Teve também reunião de frente parlamentar. Frente Parlamentar da Câmara discute políticas públicas para o atendimento de mais de 1.000 jovens que cumprem medidas socioeducativas na cidade. E o Museu do Futebol de São Paulo desembarca no Rio de Janeiro com destaque para o setor que conta a história da participação brasileira em Copas do Mundo. A gente começa esta edição falando da audiência pública realizada pela Comissão de Transportes da Câmara do Rio. Motoristas de vans lotaram as galerias. Eles apresentaram uma série de reivindicações. Os vereadores prometeram intermediar um encontro com representantes da Secretaria de Transportes. Desde cedo, motoristas de van fizeram um ato pacífico pelas ruas da cidade. Eles vieram até a Câmara Municipal para participar de uma audiência pública promovida pela Comissão de Transportes. Durante a sessão, os representantes do movimento apresentaram 15 reivindicações. Destaque para a revisão dos itinerários, o cancelamento de multas para os motoristas que rodaram fora das rotas licitadas e para o aumento do tempo útil do veículo para 10 anos. As multas, elas são aplicadas, e é um problema muito mais complexo, além do que foi discutido aqui, porque elas são aplicadas por um sistema de monitoramento que, como já foi falado, ele é de propriedade do nosso maior concorrente hoje, certo? Que é a FETransport. Então, como foi falado dentro da audiência, como é que se coloca a própria raposa para tomar conta do galinheiro? Ou seja, já tiveram matérias na mídia onde informações desse próprio sistema de GPS foram passadas para a mídia, sem autorização de ninguém, nem do poder público, da prefeitura, ou seja, foram passadas diretamente pelo próprio concorrente, que é a FETransport. Hoje, a Prefeitura possui 2.279 vans licitadas que trafegam pelo município. Elas estão espalhadas em 4 áreas de planejamento que correspondem a bairros da Zona Norte, Sul e Oeste. O secretário de Transportes, que participou da audiência, garantiu que vai fazer a licitação da bilhetagem eletrônica para as vans. O prefeito Marcelo Crivella, já determinou que fosse feita a licitação do bilhete eletrônico. E com isso aí a gente vai resolver grande parte da pauta do dia de hoje, entendeu? Então, menos de 3 meses já será resolvido isso com licitação. Durante a audiência, ficou acertado que na próxima quinta-feira vai ter uma nova reunião entre motoristas de van, Secretaria Municipal de Transportes e a Comissão da Casa. Os parlamentares acreditam que seja possível um acordo entre as partes. A classe está muito sofrida, são muitos anos de luta, muito debate, muita discussão, então a audiência serviu para levantar esse debate mais uma vez e partir daí conversar com o Executivo e discutir a pauta deles, né? Eu sempre digo que a gente não vai conseguir resolver tudo, mas entendo que o Executivo também está disposto para a conversa. Então, na próxima quinta-feira, a Comissão de Transporte vai se reunir com os secretários técnicos e os representantes do transporte alternativo. Nós esperamos hoje é o quê? Que o prefeito Marcelo Crivella, como chefe do Executivo, possa ouvir as vozes dessa audiência, todas as sugestões e coloque o seu secretário, que hoje esteve presente na nossa audiência. Isso é uma questão também que nós temos que elogiar. Toda vez que o Executivo participa da nossa audiência, traz a firmeza, a credibilidade, de forma que o que nós estamos fazendo aqui está valendo a pena, porque nós somos legislativos, nós estamos aqui o quê? Para ecoar as vozes da população da cidade, que é fiscalizar, legislar e entregar um transporte público da nossa cidade. Ex-secretário estadual de Saúde é homenageado na Câmara do Rio. Foram pouco mais de 2 anos à frente da Secretaria Estadual de Saúde. Mas Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior também tem o trabalho de médico reconhecido antes da experiência na área administrativa. Por isso, acabou sendo homenageado pelo vereador Felipe Michel com a maior condecoração da Câmara do Rio, a medalha Pedro Ernesto. Dr. Luizinho é um amigo que, desde quando eu trabalhei na Secretaria de Transporte do Governo do Estado, e tivemos aquele lamentável acidente lá em Nova Iguaçu, e todos aqueles que se feriram foram para o hospital da posse. Chegando lá, secretário à época era o Dr. Luizinho e atendeu a todos com muito amor, com muita vontade de servir. Então, desde essa época, me marcou muito. E também todo o serviço prestado é dele ao esporte, também à Secretaria de Saúde do Governo do Estado. Então, nada mais justo que nós reconhecermos esse excelente médico, esse excelente profissional, esse excelente servidor que tem na sua alma a vontade de servir
e não ser servido. Apesar de flamenguista, trabalhei muito tempo no Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu acho que tem uma grande integração entre o esporte e a saúde, porque não existe uma saúde que a gente só cuida da doença. A gente precisa trabalhar preventivamente. E nada melhor do que trabalhar com prevenção, quando a gente fala da importância de imunização, de vacinas, mas também da atividade física. Isso tanto no campo da criança, na formação infantil, da prática esportiva para poder desenvolver, tanto no sentido coletivo, que quando praticam esportes coletivos a criança tem a oportunidade de formar grupo, de saber como lidar em grupo e ter uma boa convivência, quanto na terceira idade, porque a atividade física é fundamental para evitar osteoporose, prevenção de diabetes, doenças cardiovasculares. Então, fico muito grato por essa homenagem e tenho certeza que nós vamos continuar trabalhando mais ainda numa integração da saúde e do esporte. Começa nesta quarta-feira a terceira etapa do Concilia Rio, programa da Prefeitura para resolver conflitos sobre o pagamento de dívidas e tributos. Lei foi aprovada pela Câmara do Rio. Projeto de lei complementar do Poder Executivo regulariza construções e acréscimos não autorizados em imóveis nos casos em que a demolição não seja justificada. CPI da ciclovia Tim Maia. Presidente da GeoRio diz que extensão total da via não passou por estudos marítimos. E na sessão, o vereador responde, o parlamentar Renato Cinco fala sobre o trabalho à frente da CPI da ciclovia Tim Maia. A cidade do Rio de Janeiro tem apenas 14 centros de referência especial de assistência social, quando o ideal seriam 34. Os números foram apresentados durante uma reunião da Frente Parlamentar que discute o aprimoramento das medidas socioeducativas. Representantes da Prefeitura e da sociedade civil se reuniram para discutir políticas públicas para as medidas socioeducativas para jovens e adolescentes que cometeram algum tipo de infração e foram encaminhados para os 14 Centros de Referência Especializados de Assistência Social, CREAS. No encontro, a Frente Parlamentar cobrou recursos previstos no orçamento para a volta do programa Passo a Passo, que tem como objetivo atender a mais de 1.000 jovens que cumprem medidas socioeducativas. A Secretaria hoje ela tem uma redução no seu orçamento em torno de 60%. E essa redução ela veio gradual dos últimos 4, 5 anos. Foi colocado também na reunião que hoje a Secretaria faz o atendimento socioprotetivo em meios abertos, mas com um número aquém do que desejado. Nós não temos hoje condição de ampliar este número, até porque nós não temos nem efetivamente qual seria esse número. Mas hoje, como dito pela nossa colega Edilene, nós temos hoje o atendimento de 1.005 adolescentes nesse programa. A representante do Ministério Público cobrou que os recursos para o atendimento a esses adolescentes venha da Prefeitura e que seja aplicado em programas contínuos. A assistência social precisa ser uma prioridade dentro da Prefeitura, quer dizer, os recursos precisam chegar para a Secretaria de Assistência Social e, se existirem poucos recursos dentro da Secretaria, que as medidas em meio aberto sejam priorizadas dentro das ações que a Secretaria pretende executar. Para Ana Carolina Fonseca, do Unicef, a melhora na qualidade do atendimento a esses jovens é fundamental. O atendimento ao adolescente que deveria cumprir uma medida socioeducativa de meio aberto, ele está fragilizado hoje, então ele é frágil, não só no município do Rio de Janeiro, é uma realidade nacional, mas, enfim, aqui ele é frágil pelo número que a gente tem de equipamentos da assistência, pelo número de CREAs, pelo quantitativo de equipes. Além dele ser frágil, a gente ainda sinaliza para a necessidade de uma articulação intersetorial, né? Esse adolescente ele precisa ser devidamente acolhido pela educação, pela saúde, também pelas outras pastas, e isso também precisa ser fortalecido. O presidente da Frente Parlamentar, vereador professor Célio Luparelli, fez um balanço da reunião. Saímos um pouco tristes porque sentimos esse engessamento do orçamento, né? Emendas que vários vereadores fizeram, que foram canceladas, enfim, vetadas, mas nós vamos continuar lutando. Como eu disse aqui, o Legislativo faz seu papel de tentar pressionar o Executivo para realmente atender aquilo que é fundamental se a gente quer criar uma sociedade, né, daqui a pouco mais exitosa, com mais justiça social, tem que se investir na criança e no adolescente.
Na sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares votaram 7 projetos de lei e a discussão principal ficou por conta do projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que estabelece condições especiais para o licenciamento e legalização de construções e acréscimos nas edificações no município. Vários vereadores se manifestaram sobre o projeto. Agora é da Prefeitura mostrar a gestão. Já temos aí 1 ano e meio e mais uma vez ela fica mandando projetos para a Câmara puramente arrecadatórios. Esse projeto é um projeto puramente arrecadatório, tiveram muitas emendas e o meu encaminhamento foi para que a gente discutisse melhor as emendas, por isso o voto favorável hoje, senão ele seria extinto hoje aqui. A gente não pode fechar os olhos para a necessidade que a Prefeitura tem, mas também não podemos deixar da maneira que está. Então hoje o encaminhamento e o voto foi sim, somente para que a gente possa continuar o debate. E aí, se na quinta-feira acharmos que o debate avançou, votaremos favorável. Se acharmos que não avançou, votaremos contra o projeto. A bancada do PSOL se posicionou contrária a esse projeto. Nós temos que tomar muito cuidado nessa questão da gestão do espaço e do solo urbano. Essa é uma das funções primordiais das câmaras municipais. E nós achamos que um projeto desse, feito a toque de caixa, apenas com o objetivo de arrecadar para a prefeitura, ele faz a cidade viver muitos riscos. E ele favorece, sobretudo, a especulação imobiliária. Desse ponto de vista, nós nos posicionamos contrários a essa ideia. Nosso encaminhamento é favorável, mas desde que o líder do governo depois faça um encaminhamento que as emendas serão realmente apresentadas em segunda discussão e principalmente essas 2 preocupações, a regra do jogo, como será cobrado e o parcelamento e, no meu pensamento, no mínimo do mínimo, 36 vezes. O projeto foi aprovado em primeira discussão por 35 votos a favor e 9 contra. O líder do governo, o vereador Dr. Jairinho, defendeu o projeto, que voltará em segunda discussão. Nós tivemos 2 dias de discussão com a Secretaria de Urbanismo e nessa discussão participou a maioria dos vereadores. Foram elaboradas diversas emendas que venham colaborar com o escopo do projeto e essas emendas com certeza vão incorporar o projeto e vai ainda melhorar, e vai fazer com que o projeto ainda seja melhor. Então, com certeza, em segunda discussão, essas emendas que foram fruto da reunião e da colaboração de diversos vereadores vão ser acopladas ao projeto e nós vamos ter, com certeza, uma votação do projeto bom para a cidade do Rio de Janeiro. E o Museu do Futebol de São Paulo desembarcou no Rio de Janeiro, mais exatamente no Centro Cultural Banco do Brasil. O destaque fica por conta do setor que mostra a participação da seleção brasileira em todas as 20 Copas do Mundo realizadas até 2014. Oito módulos compõem a exposição itinerante Museu do Futebol na área. Em uma década já foi visitada por mais de 3 milhões de pessoas em São Paulo. E essa é a primeira vez que saiu do estado vizinho e veio parar no Rio de Janeiro. A exposição ela conta a história do futebol brasileiro, desde os primeiros partidos, as organizações que foram se formando. Na primeira sala, dezenas de fotos em preto e branco que levam o público a um passado de muita história do futebol mundial. Nesse vídeo, com narração do ator Milton Gonçalves, imagens raras de épocas de ouro do futebol brasileiro. Parece que todo brasileiro nasceu com a bola no pé. As 149 fotos são uma viagem no tempo. Continuando nossa visita, encontramos as camisas que vestiram craques. Craques em projeções. O agasalho da seleção que pertenceu a Garrincha, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Tem ainda os terminais que o visitante pode ouvir os narradores mais famosos das rádios em dias de jogos. Essa aqui é a Sala das Copas, que reconta a história de todos os mundiais, desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, que foi realizada no Uruguai. E aí também vem o Tetra em 94 nos Estados Unidos, o Penta em 2002 no Japão, e aí também tem o fatídico 7-1, quando nós perdemos para a Alemanha aqui no Brasil em 2014. Foi a maior derrota da história do futebol brasileiro. A maior tristeza do brasileiro foi naquele 7-1. Muito triste para todos nós. E se você nunca pisou numa arquibancada e quer sentir a sensação de perto, viaje nessa instalação multimídia.
As imagens captam as reações, as emoções e as decepções dos torcedores em 90 minutos de uma partida. Só mesmo quem ama o futebol para entender esse mundo mágico das 4 linhas. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.